Eu sou advogada e sou mediadora de conflitos. Na realidade, hoje eu sou muito mais solucionadora de conflitos de um modo em geral do que apenas mediadora. Então, eu defendo todas as soluções alternativas de litígio ou de conflitos, como querem denominar, que é a arbitragem, a mediação, a conciliação e a negociação. E eu trouxe aqui para vocês o direito ao esquecimento, uma investigação sobre os pontos brasileiros e português. O direito ao esquecimento é um direito que possui uma pessoa de não permitir que um fato, mesmo que verdadeiro, ocorrido no passado, seja exposto no público geral, por lhe causar sofrimento ou qualquer transtorno. Ele ocupou, em um curto espaço de tempo, um lugar de destaque nas discussões doutrinárias, imensas, inclusive, principalmente aqui na Europa e no Brasil. Jurisprudência. Haja vista que o avanço das difusões das informações pós-verdade. Acho que eu tenho que passar uma... hoje em dia, a gente se depara com um dos grandes desafios do século, compatibilizar a internet, que entra o Facebook, o Instagram, os e-mails, o WhatsApp, agora que virou, por exemplo, hoje eu estava aqui mais cedo conversando com o doutor Guilherme, daquele assunto tão importante, ele me deu o e-mail dele, eu falei, será que você pode me dar o WhatsApp? Eu não abro nunca mais e-mail. O e-mail virou uma coisa assim que, pelo menos, na minha realidade, eu quase não abro, a não ser quando é uma coisa bem institucional, assim. Fora isso, só vivo do WhatsApp. Faço reuniões pelo WhatsApp, vídeos, conferências por WhatsApp. Tudo é o WhatsApp hoje em dia. Como controlar isso, gente, dentro do direito ao esquecimento? Como é que a gente vai botar isso para trás, se fica tudo documentado, justamente na quadra da história, que debate sobre o direito ao esquecimento, que é tutelado a dignidade da pessoa humana na sociedade de informação. E isto inclui o direito ao esquecimento. Com efeito, a ponderação pontual é a chave de acionamento do direito, seja ele tão relevante na sociedade atual, conectada e globalizada. Espero que fique claro que no direito ao esquecimento ele não é absoluto. É preciso que seja exercido um juízo de ponderação em cada caso concreto, entre a liberdade de expressão e o direito à intimidade, tendo em vista a dignidade da pessoa humana na estreia da teoria do alemão Robert Alex, que garantiu um padrão de racionalidade e proporcionalidade para as decisões judiciais. Acaso a informação tem importância histórica, prevalece o direito à informação, como, por exemplo, é o caso de um crime nazista, que existe um alerta profilático desse assunto, por parte da humanidade. Entretanto, se o crime tiver caráter particular e pontual, prevalece o direito à privacidade, e como no caso de um homicídio passional, pelo qual um criminoso já cumpriu a pena. Aqui eu faço uma ressalva, por coincidência ou não, esse artigo está preparado já há alguns meses. Eu sou doutoranda da Universidade Autônoma de Lisboa, e esse é um artigo que eu preparei, foi preparado para a nossa universidade. E daí, agora, mais ou menos uns 10 dias atrás, eu me deparei com uma situação, conversando com alguns amigos magistrados, num caso de estupro, em que o estuprador ele cumpriu a pena dele. Ele resolveu, ele acabou, ele cumpriu o seu dever com a sociedade. E daí ele voltou a trabalhar, começou a trabalhar, conheceu uma moça, ele com 60 anos e ela com 52. E ele conheceu essa senhora, começou a namorá-la, de repente, hoje em dia, as pessoas até já mais vivência vão morar logo juntas, e eles foram morar juntos. O que aconteceu? Ele começou a estuprá-la e violentá-la dentro de casa. Isso é agora, a gente tem, não sei, eu soube tem 2 semanas, mas isso deve ter uns 3, 4 meses. Ela foi na delegacia denunciá-lo, e ali ela soube de toda a ficha criminal dele, de todas as coisas que ele já tinha feito, das penas que ele cumpriu, que não foi só de estupro. Então, aí eu faço uma ponderação e deixo uma reflexão aqui. Será que deve ser escondido isso? Será que isso não pode estar no Google, no nome da pessoa, só porque é um particular? E não é um crime imenso, no caso de um crime nazista? Deixo essa reflexão aqui. Ficou reconhecido aqui na Europa, em 2014, quando o Tribunal de Justiça Europeu apoiou uma decisão que permite que cidadãos possam controlar seus dados em provedores de pesquisa, que possam remover os dados pessoais inadequados, regulado com a Diretiva 95 de 46. Este ato obriga a todos os Estados-membros à adoção de garantias semelhantes em todo o espaço da Comunidade Europeia. O direito ao esquecimento, nesse caso,
É o direito que possui uma pessoa de não permitir que um fato, mesmo que verdadeiro, ocorrido no passado, seja exposto ao público em geral, por lhe causar sofrimento ou transtornos. Aí eu volto para a questão que acabei de falar do estuprador. Como é que a gente fica? Será que vai? Será que não deixa aparecer? Né? O direito ao esclarecimento ocupa, num breve espaço de tempo, lugar em destaque nas discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Um caso que ocorreu na Espanha, o cidadão Mário Costeja González teve seu nome vinculado a um anúncio de um leilão em seu imóvel, no jornal La Vanguardia, em 1998, para pagamento de uma suposta dívida seguradora social da Espanha. Matéria essa que o divulga como um dos devedores. No entanto, Mário Costeja González já havia quitado a dívida sem que o imóvel fosse posto a leilão. Sendo assim, Mário exigiu que fosse eliminada a referência a tal anúncio quando digitava seu nome em pesquisa no Google. Ação em face do Google e do jornal que publicou o leilão. O tribunal concordou, tendo em vista que estava infringindo o direito à privacidade de Mário. Foi uma decisão histórica que, a partir desse julgado, o Google acatou a decisão e disponibilizou um formulário para facilitar o envio de pedidos de esquecimentos. Em um único dia, o Google recebeu mais de 12 mil pedidos. O Google, agora, você entra pedindo, você pode fazer até 3 pedidos para sair, mas tem que ser bem específico, né? Não pode ser genérico. No Brasil, nós temos o caso da Xuxa, não sei se todos aqui conhecem a Xuxa, e a Xuxa entrou com um pedido para que fossem tiradas fotos dela mais jovem, tendo relações com adolescente, ela também era quase uma adolescente, e ela não ganhou, infelizmente, ela não ganhou essa ação contra o Google, porque o pedido dela foi genérico, e não foi específico sobre aquela página na internet, sobre aquelas fotos, foi um pedido genérico, tirassem todas as fotos dela nua, e ela perdeu. Em 2016, entrou em vigor o novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, aqui europeu, 679/2016, do Parlamento Europeu, revogando a Diretiva 95 de 96. Na Constituição da República Portuguesa, trata-se, no seu artigo 35, que o cidadão tem o direito a saber sobre os fins destinados à utilização dos seus dados, e foi criada a Comissão Nacional de Proteção de Dados como entidade administrativa independente com autoridade para funcionar junto à Assembleia da República. No direito ao esquecimento, a pessoa possui um direito de não permitir que um fato não seja exposto novamente. E aí a gente volta, eu preciso ir e voltar várias vezes nisso, porque olha o caso da Xuxa, olha o caso desse estuprador, olha o caso desse senhor Mário. São 3 casos, são fatos completamente diferentes, mas do mesmo assunto. Qual será que tem que ter o seu nome retirado das redes sociais, do Google? Vamos falar do Google em especial. Qual que não? A Lei 67 de 98, de outubro, foi alterada pela Lei 103 de 2015. A Lei de Proteção de Dados que transpõe para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 95. Essa Lei de Proteção de Dados diz respeito à proteção das pessoas singulares, ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. No Brasil, na nossa Constituição brasileira, no artigo 5º, no inciso 10, prevê a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra, imagem, né? E no sistema jurídico português, o direito ao esquecimento é o princípio constitucional implícito. Diferente, pois a sua explicação do texto constitucional. Eu acho que está repetindo aqui. Opa! Perdão, gente, acho que repetiu aqui. Não sei se foi porque eu fiz no Apple e aqui não é Apple. Bem, outro ponto importante é a nossa lei no Brasil, a Lei 12.965, de 2014, que é o Marco Civil da Internet, que assegura a proteção à intimidade e à vida privada. Porém, apesar desse assunto ser extremamente discutido e debatido, a gente percebe que o direito ele é quase estático em comparação à nossa sociedade. Cada dia uma novidade, cada dia a sociedade vem trazendo novos fatos, novos questionamentos, novas brigas e novas soluções também. Como é que fica isso com relação ao direito, que é estático, parado? Como é que a gente consegue refletir sobre isso? Tá? Deixo aqui essa reflexão. E, por fim, finalizando, que eu acho que não sei quanto tempo tem, é de bom ouvir e destacar que a dignidade da pessoa humana é absoluto.
Porém, é absoluto o direito ao esquecimento, sendo necessária a constitucionalização do direito ao esquecimento. A meu ver, é 100%. Somos aquilo do que nos lembramos. Bobbio, Alessandra e Daniel Blume Pereira de Almeida, que infelizmente não pôde estar presente devido a um contratempo. E eu quero agradecer a todos. Muito obrigada.